E aí pessoal, Troncando, espero que estejam todos muito bem. Seja muito mais bem-vindo a mais uma live aqui no canal. E hoje a gente vai dar uma conferida aí no PC bem de entrada, mas bem de entrada, utilizando aí um Xeon S5 2620 V3, mais uma GTX, né, 1060 de 6 GB, plaquinha de vídeo lá de 2017, 2018. E a configuração que a gente vai testar hoje conta aí com S5 2620 V3, processador com TDP até 85 watts, bem frio, coloque bem baixo, 2.4 ele vai chegar até um 2.6. Aí até um 2.6, é um 6 núcleos, 12 threads, na mainboard é uma X99P4 e nas memórias 2 ES8, né? 2 ES8 aí nas memórias. A plaquinha de vídeo é uma GTX 1060 de 6 GB. God of War Ragnarok em 1080p, tudo no baixo nativo. No God of War Ragnarok aqui no nativo a gente consegue rodar tranquilamente, tendo aí próximo dos 50, dos 60 FPS, alguns momentos, né, que pega até 60 FPS, e também o jogo aí tem umas tecnologias de pesquisa se você quiser pegar mais FPS. Tá rodando muito bem, o desempenho tá bom, tá rodando aí bem fluido. Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Deve ter sido usado em muitas das bênçãos do Frei. E agora testando aqui com FSR 3 em modo qualidade, com tudo no baixo. Olha, aqui testando aqui com o Frame Generator, o FSR 3, a gente consegue acima dos 60 FPS no nativo. Inimigo atrás de você! A configuração que tá tendo um consumo aí mais ou menos de 200 watts da fonte, beleza? O S5 2620 V3 mais a GTX 10, essa GTX tá tendo consumo aí, né? Consumo aí de mais ou menos aí 200 watts. Uma fonte de 450, 500 watts já supre a necessidade desse PC aqui tranquilo. Eu já vou partir para o próximo jogo, tá? Eu já vou partir aí para o próximo jogo. The Last of Us 1080p utilizando o FSR 3 em modo qualidade, com os gráficos tudo no baixo. Aí no The Last of Us tá segurando aí, dá para brincar legal. Segurando aí média 40, 46 FPS de média, com média aí 41. O game tem um consumo no processador, o processador tá batendo 100% de uso. Aqui deu umas quedinhas, umas travadinhas de FPS. E ali na plaquinha de vídeo, engraçado que não está utilizando totalmente a plaquinha de vídeo. Olha lá, o processador que está limitando o FPS aqui no The Last of Us. O processador está batendo seu máximo, né, 100% de uso. O game, infelizmente, ele consome muito do processador, né?
consome bem do processador, e a GPU tá ali 50 a 60% de uso. Ó, a GPU tá ali folgada, 50 a 60% de uso. Consumo do processador praticamente tá quase o mesmo consumo da plaquinha de vídeo, hein? Horizon Forbidden West em 1080p com os gráficos tudo no muito baixo. E aqui a gente consegue pegar e ficar, né, próximo ali dos 40 FPS. Dá para brincar, dá para se divertir, né? Tem essa tecnologia de upscale, né? FSR funcionando. Ó, pegando 40 FPS. E agora, pessoal, testando aqui com o Frame Generator FSR3, mais o gerador de quadros, com tudo no baixo, continuando tudo no baixo, vamos ver. E a gente já pega acima, né? Próximo dos 60, então tem tecnologia de upscale que acaba salvando. E com o Frame Generator, gerador de quadros FSR3, a gente consegue manter próximo dos 60 em 1080p, tudo no baixo, tranquilo. A GPU tá ali 97, 98% de uso, enquanto o processador bate em 77, 80% de uso. No uso da memória RAM nós temos aí um consumo de 10 GB, né? E o processador tá com 2.6, 2.7 MHz aqui no Horizon Forbidden West, lá 2.7 GHz. 2690 MHz. Elden Ring em 1080p com tudo no baixo. Engraçado que a RX 580 pegou mais FPS do que essa GTX 1060. RX 580 foi melhor. Pode ser também questão do processador também, né? Pode ser também que coloque um pouquinho a mais aqui no processador, poderia que a gente pegasse um pouco mais de FPS. Dá para brincar, dá para jogar, né? Mantendo ali próximo dos 60. Eu vou ver se na hora que a gente deixa chamar todo mundo ali, fica o FPS fica legal, ou dando cair. Vamos lá, vamos chegar ali mais onde junta aquele tanto de NPCs. Chegar ali para ver onde junta aquele tanto de NPC. Eita, travou. Aqui já começou a cair. Cadê aí? Agora a coisa fica boa. Vou chamar aqui os NPCs, tentar dar uns olé neles que... Ai, eita. Aí está. Ó, aqui não tá caindo não, tá indo só um momentinho ali que deu aquela travadinha, que é a quedinha de FPS. Mas dá pra brincar, dá pra divertir. Será que eu consigo matar esse tanto de NPCs? FiveM 1080p com os gráficos aqui muito alto. Pessoal, aqui no FiveM praticamente o gráfico integrado poderia entregar um FPS melhor do que a gente aqui com a placa de vídeo, com o Xeon, né? Principalmente aqui no Fluxo Roleplay, nós tá pegando aí 29, 30 e já fiz testes aí no canal. E o Ryzen 5 5600 GT ele pega 40, 50 tranquilo, daqueles locais aí mais cheios. Então essa configuração aqui tá indo, tem jogos que acabam indo melhor,
né? Tem jogos que acabam indo melhor por conta aí que você tem 6 GB de memória VRAM dedicada e memória GDDR5, e tem jogos que não vai tão bom, muitas das vezes também é o próprio processador limitando em desempenho, né? Aqui a gente vê GPU 40% de uso, então seja o processador aqui que está limitando o desempenho. O processador não aguenta segurar uma alta carga e manter aí bastante FPS, né? Então essa configuração e tal, o gráfico integrado muitas das vezes vai se sair melhor. Eu tô com FPS travado aqui, 70, 80, ó, longe do local agent, rodando ele longe do... Cara, chegou a pegar um pico ali de 100 FPS. Lá no fluxo roleplay, ali na praça, onde que tá o foco do pessoal, pega bem mais, bem menos FPS. Nossa, esse cara é... Alan Wake 1080p utilizando o FSR em modo qualidade com tudo no baixo. A gente consegue aí manter 40 FPS na GTX 1060. Consumo da VRAM tá ali uns 5 GB, consumo da memória RAM tá uns 10 GB. E dá para divertir na 1060. A RX 580, ela infelizmente você consegue abrir, só que quando vai abrir o jogo, tem algum momento que você consegue jogar, tem algum cenário que você consegue jogar e o jogo fecha do nada. Já na 1060 você já consegue jogar mantendo aí 40 FPS, né? Dá para divertir. Eu acho que essa configuração que é uma das configurações mais fracas, né? Tirando o gráfico integrado, uma configuração mais fraca que eu já testei o Alan Wake. Fortnite 1080p modo desempenho com os gráficos aqui. Eu vou abaixar aqui tudo vou colocar tudo baixo, qualquer coisa eu testo também tudo no Epic. No Fortnite, que modo desempenho a gente consegue ter acima de 100 FPS e mesmo assim o gráfico integrado consegue melhor do que essa configuração. Também, né, lógico, a limitação que é o processador não vai ser a placa de vídeo, né? Mas a placa de vídeo está se saindo muito bem, tá? A placa de vídeo está se saindo muito bem. Olha lá, a placa de vídeo modo desempenho aqui tá 44, 45. Essa placa de vídeo modo desempenho aqui, acredito que se você tiver um processador legal, dá conta de tranquilo segurar 300 quadros, 300 FPS no modo desempenho. DirectX 12 possa ser que pega menos. Pode o Warzone 1080p com a qualidade 1050% de resolução de renderização e tudo no baixo. Pelo FPS que a gente tá pegando, eu acho que eu deixei o Frame Generation ativado. Eu vou dar uma conferida, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui se nós deixamos aí o Frame Generation ativado. Ó, o Frame Generation tá ativado, tá ligado. Então 120, 114 FPS aí é por conta aí do Frame Generation. E assim, a gente consegue pegar, né, acima de 100 FPS com Frame Generation, resolução e renderização 50%. Só que acaba jogos competitivos, não fica, né, não fica um dos mais legais. Então testando no modo insurgência. Deixa eu já desativar aqui. Vamos lá desativar. Infelizmente, quando a gente mexe no Frame Generator, corre alguns momentos do MSI Afterburn bugar. Agora não bugou, então agora nós temos aí no nativo. No nativo tá pegando 50, 60 FPS. Nativo aí, né, nativo entre aspas, que tá sendo renderizado a 50% de resolução e renderização. O gráfico tá até bem feio. Deixa eu mudar aqui. Vamos colocar aqui tecnologia de upscale para ver se a gente consegue melhorar a qualidade gráfica. Começando com FSR 1. Com FSR 1, o FPS manteve 50, 60 e a qualidade ficou melhor, tá? Ficou melhor do que 50% de resolução de renderização. E a gente consegue pegar próximo dos 60 FPS com essa configuração. A placa de vídeo tem imagem para pegar mais FPS, que a gente já está trabalhando em 80% de uso. Faltam 25, bom trabalho até agora. Então a placa de vídeo tem imagem. O limitador aqui acaba sendo o processador. Dá para jogar, o frame time tá bom. Não tô sentindo que as travadas, que as quedas de FPS. Tá mantendo aí um FPS legal. Vamos
Vamos mudar a tecnologia de upscale. Deixa eu ver aqui, colocar o da Nvidia, já que a gente está utilizando a placa da Nvidia. Com a upscale da Nvidia a gente até ganha 2 FPS a mais. Vamos sair para uma área aberta para ver quanto que fica. No área aberta 60 FPS. Dessa configuração aqui, né, você ajustando aí, belezinha aí, você vai manter 60 FPS. Deixa eu ver se tem mais alguma tecnologia para a gente testar. Vamos testar o da Intel. Aí o da Intel é a mesma coisa, mantém próximo ali dos 60 FPS, tá? Tá ficando aí próximo dos 60 FPS. E com frame generator pega aí entre 100 a 120 FPS. God of War de 2018 em 1080p com os gráficos tudo no baixo, sem alguma tecnologia de upscale, a gente consegue ficar bem próximo aí dos 60 FPS, né? O ideal para tancar o jogo em 1080p no baixo, aí pode subir alguma coisa. Deixa eu colocar aqui no médio. Ó, no baixo pegou 60. No original o FPS caiu para 49 e 50 FPS. O original já dá para brincar legal, tá? Já dá para 50 FPS com controle, mano. Vai rodar muito bem, tá? Aqui nós temos a GPU em 100% de uso e o processador ali 70% de uso, e eu não tenho aquelas travadinhas estantes aqui, as quedas de FPS. Lembrando que eu estou utilizando SSD nessa configuração. Euro Truck 2 1080p qualidade no alto. E aqui, pessoal, no Euro Truck eu impressionei com FPS 134 de média no qualidade alta. Tem margem aí pra gente tancar até no Ultra. O jogo aí não é muito CPU balde, mais GPU balde, e o processador tá conseguindo levar a placa de vídeo a 100% de uso, 99. Consumo da memória VRAM tá pegando seus 2 GB, consumo da RAM tá pegando aí seus 7 GB, 16 dessa máquina. Coloco no processador 2.6 GHz. GTA V em 1080p com os gráficos aqui muito alto. E aqui, pessoal, nós conseguimos acima dos 60 FPS em 1080p, tudo no máximo e muito alto. Tranquilo, 80, média de 80, 1% low, pior cenário possível na questão do FPS, né? 1% low tá pegando 55 e o jogo tá rodando bem fluido. Tá rodando muito bem. A GPU tem folga. A gente aqui tem uma folga de tancar o jogo até em 4K, pelo menos Quad HD, porque aqui tá tancando 1080p 80 FPS e a GPU tá ali 50 a 60% de uso. O consumo ali da memória RAM, VRAM tá uns 4 GB, então a gente conseguiria aqui tancar ele pelo menos Quad HD 60 FPS em 4K 50, 40 FPS. Red Dead Redemption 2 em 1080p, texturas no Ultra, restante médio / baixo. E aqui no Red Dead Redemption 2 conseguimos aí média aí de aproximados 45 FPS, dá para brincar legal, dá para brincar tranquilo. Na cidade pode ser que o FPS caia um pouquinho, mas acredito que não fica abaixo dos 40 FPS. A GPU em 99% de uso, o processador ali 47 até 60% de uso, dá para brincar, né? Clock do processador 2.6 MHz, somente é um jogo que ele bateu aí próximo do 2.7, mas 2.6 aqui, jogos de história e campanha não vai necessitar tanto de processador, e jogos competitivos como Fortnite aí a gente conseguiu, né, tancar, pegar um FPS até que legal, né? Até que legal. O frame time ali tá rodando bem liso, né? E a GPU tá ali 71, 72 graus, trabalha em 71, 72 graus. Olha aí como é que uma GPU mais antiga trabalha. Cyberpunk 2077 em 1080p com os gráficos aí tudo no muito baixo, sem alguma tecnologia de upscale. No jogo aqui a gente consegue ficar bem próximo, rodando aí nativo no baixo, e consegue ficar bem próximo aí dos 60 FPS, quase próximo dos 60 FPS. E a gente não precisou utilizar alguma tecnologia de upscale no Cyberpunk, é um game bem pesado.
E essa placa de vídeo aqui já é uma plaquinha bem antiga, né? O GTX 1060 é uma plaquinha bem antiga e consegue suprir, tá? Consegue rodar aí muitos jogos aí da atualidade, mesmo que seja no baixo, consegue rodar tranquilo. PUBG 1080p com os gráficos muito baixos. Pegamos aí entre 80 a 100 FPS tranquilo. Entre 80 a 100 FPS tranquilo aqui no PUBG. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa, leva um noob ali correndo. Pessoal, e aqui no PUBG tá mantendo aí, né? Mantendo aí um FPS legal. Mantendo o FPS aí de 60. Não, mantendo acima aí de 100 FPS tranquilo. Eu tô tomando alguns pipocos aqui, tô tentando. Dragon Ball Spark 0, 1080p no médio. E aqui no Dragon Ball Spark 0 a gente consegue manter 60, próximo dos 60, alguns momentos cai ali para 55, 50 FPS, mas tá me dando um excelente gameplay, tá? Se eu desativar o MS Afterburner, eu nem vou sentir nada, nem vou sentir essas travadas, porque o game tá bem fluido. O jogo aí tá bem fluido, a GPU tem 80, 90%, talvez eu tancaria até a qualidade alta aqui dentro do jogo, né? Deixa eu dar um poder acaba pesando um pouco mais. Vamos tentar encaixar um poder aqui. Ó, no poder o FPS foi ali para 46, tá dando para jogar tranquilo, tá? Black Mist Wukong em 1080p com os gráficos aqui 50% escalonamento SR, sem o gerador de quadros, com tudo no baixo. Consegue aí, né? Tá bem próximo dos 60 FPS, ó, bem próximo, alguns picos até passa de 60 FPS tranquilo. E assim, mesmo na qualidade baixa dá para jogar. Eu teve algumas travadinhas, infelizmente. A RX 580 vai melhor, viu? A RX nesse game aqui, a RX 580 eu senti que foi melhor, tá? O consumo da Vernon tá estourando. Pode ser também que a RX 580 tem drive mais novos, né? Mas dá pra brincar. Também pode ser questão do processador, né? Pode ser questão também, algumas travadas, alguns gargalozinhos, alguns instantes também pode ser questão do próprio processador. Oh. Nossa. Não, mas dá pra brincar. 60 FPS é otimizar, né? Você tem uma configuração aí mais fraca, né? É otimizar e dá pra brincar legal, dá pra brincar tranquilo. Hogwarts Legacy 1080p com os gráficos aí tudo no baixo. Conseguimos ficar aí com média 48, 49 FPS. O game, olha como é que o game tem um alto consumo na memória RAM. E a gente percebe que o frame time fica um pouco ali oscilando bem, né? Mas dá pra brincar. Dá pra brincar tranquilo. O GPU tá 80, 84% de uso. O processador tá 50% de uso. Delta Force 1080p com tudo no baixo, sem alguma tecnologia de upscale. Cara, que eu me surpreendi, tá? 132 FPS no Delta Force. Interessante. Cara, tá pegando média de 134 FPS, média de 120 FPS, acima de 60 FPS, tranquilo, no Delta Force. E assim, eu não sei se ele é bem otimizado igual ou bem otimizado igual
o jogo aí do... Como é que chama? O Código Azul. Código Azul é bem mal otimizado, né? Não sei se esse jogo aí também, cara, porque eu tenho que testar diversas configurações aqui e acaba que eu vejo muitas das vezes pegando o mesmo FPS. Olha lá, 80, 90, tá pegando FPS legal, tá? 1080p no baixo, tá pegando FPS legal. Marvel Rivals em 1080p com tudo no baixo, utilizando o FSR em ultra desempenho. E no Marvel Rivals aqui, pessoal, a gente consegue aí manter, né, utilizando o FSR em ultra desempenho. O jogo é pesado, ele é bem pesadinho, principalmente aqui também a gente não tem um processador tão forte. E a gente consegue brincar aqui mantendo médio de 100. E o FPS fica ali variando entre 80 a 120 FPS. Eu vou colocar no nativo, deixa eu colocar aqui no nativo, desativar o FSR e colocar aqui no nativo para ver como é que quantos FPS que fica. Ó, no nativo aí cai para 50. Aí no nativo mantém 50 FPS ali, nativo. No ativo, deixa eu zerar o benchmark. No ativo fica média de 50, 53 FPS. Resident Evil 4 Remake 1080p no baixo, sem alguma tecnologia de upscale, 1080p nativo. E aqui no Resident Evil 4 a gente fica aí com média 50, entre 40 e 50 FPS. Já no Resident Evil 4, eu acho, né, as placas de vídeo RX 580 levou a melhor por conta aí da memória VRAM, mas eu acho que levou melhor, tá? Aqui eu tô, alguns momentos eu sinto que dá umas leves travadas, talvez eu precise utilizar o recurso FSR, né? Aí ó, eu tô sentindo que alguns momentos tá dropando bem o FPS, tá caindo o FPS. No Resident Evil 4 eu tô sentindo que tá caindo FPS, então talvez aí se eu utilizar aí o FSR, né, em modo qualidade, eu posso que isso melhore essa questão dessas travadinhas, né, porque acaba que o jogo ele consome muita memória VRAM. Talvez por conta disso dele consumir muita memória VRAM, os 6 GB de memória VRAM às vezes não dá conta. E aqui com o FSR eu senti que o jogo ficou melhor com o FSR. O gráfico dá uma piorada, tá? Utilizando o FSR, o nativo sempre vai ser o melhor. O FSR tem alguns defeitos gráficos, principalmente a gente percebe no cabelo do Leon. FSR é como se abaixasse, né? Se eu tivesse renderizando o jogo na resolução menor, para ficar ali no 1080p, acaba tendo um esticamento da imagem, mas está rodando bem melhor. CS2 1080p com tudo no baixo, 100 FPS, 120, 130 FPS. Ó, 100 FPS. 100 FPS, tá entre 90 a 100 FPS. Vamos ver como é que tá a GPU. Tem margem para entregar mais FPS. A GPU tá ali trabalhando 50, 40, 50. E depois eu vou trazer essa plaquinha de vídeo com um processador mais forte, pra gente ver qual que é o desempenho, principalmente em jogos competitivos, né? Em jogos de campanha história, até que a gente não vai ter grande salto em desempenho, mas em competitivo a gente vai ter, né? Porque competitivo você acaba colocando ele ali a qualidade no baixo, então o competitivo pode ganhar desempenho. No Ghost of Tsushima 1080p com os gráficos aí tudo no muito baixo, a gente consegue aí, né, a média de FPS com 30 a 35 FPS. Nesse jogo aqui também a RX 580 levou vantagem, conseguiu entregar mais FPS. Deixa eu ativar aqui só o Frame Generator para ver se a gente consegue pegar acima aí dos 40, né? Coloquei aqui também o FSR em modo qualidade, a gente pegar um FPS melhor, né?
Olha isto. Aí, ó, com recurso. Cedor. Oh, olha, eu coloquei em FSR modo qualidade, tava pegando 30 FPS. Coloquei FSR modo qualidade e coloquei o frame generation. Aí ele subiu para 80 e a qualidade gráfica ficou melhor. Tava pegando 30 FPS, a qualidade gráfica ficou melhor. Tá 80 FPS, dá pra brincar. Spider-Man Miles Morales 1080p com os gráficos tudo no baixo, sem alguma tecnologia de upscale, a gente consegue ficar aí bem nos 60 fps, 50, 60 fps tranquilo, frame time rodando bem liso no Spider-Man. GPU 100% de uso, então essa configuração aqui dá para rodar muitos jogos, tá? Todos os jogos, tanto os jogos mais antigos, jogos mais recentes, rodou muito bem. Tem alguns que rodou melhor, tem alguns que eu precisei utilizar a tecnologia de upscale, mas é uma placa de vídeo aí mais antiga. Só dela abrir alguns jogos como o próprio Alan Wake, né? Já se torna aí bem interessante, né? O Alan Wake, que é um dos jogos aí que eu viso aí, que é um dos bem mais pesados. O consumo da RAM tá legal, 10 GB, processador tá 40, 44. Para quem tem aí, né? Para quem essa má fama do Xeon, né? Essa má fama do Xeon, nossa, tu colocou aqui e rodou tudo. O consumo do PC ficou ali no máximo 220 watts da fonte.